Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre o reino Plantae. Essa aula é bem introdutória para que vocês se familiarizem com os nomes, tá? E depois nas próximas aulas eu vou detalhando cada classificação de plantas que fazem parte do reino, tudo bem? Então, assim, todos os representantes são eucariontes e são pluricelulares, sem exceção. São autótrofos, né? Todos fazem fotossíntese. Apresentam celulose na parede celular, que faz com que ela seja rígida. Tem grandes vacúolos e tem cloroplastos. Então, isso tudo são características da célula vegetal. Todos eles fazem alternância de gerações. O que é isso? No ciclo reprodutivo, eles passam pela fase sexuada e assexuada. Então, eles fazem as duas reproduções para fechar o ciclo. Então, não é uma ou outra, são as duas, tá? E todos os representantes do reino Plantae fazem alternância de gerações. Tem as plantas que são criptógamas. O que significa criptógamas? Que não têm órgãos reprodutores visíveis. Então, quem são elas? São as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são os musgos e as pteridófitas são as samambaias. Então, elas têm os órgãos reprodutores, mas eles não são visíveis, tá? As fanerógamas é o contrário. Elas têm os órgãos reprodutores visíveis. Então, aqui são as gimnospermas e as angiospermas. Então, as gimnospermas têm o órgão reprodutor é a pinha, e as angiospermas, o órgão reprodutor são as flores, tá? Então, são órgãos visíveis. Espermatófitas ou espermáfitas são plantas que têm semente. Também são gimnospermas e angiospermas, tá? Só elas que têm sementes. Sifonógamas são plantas que têm o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele é desenvolvido a partir do momento que ocorre a polinização, quando o grão de pólen cai na parte feminina da flor. Então, quem tem esse tubo polínico são as plantas que têm grãos de pólen, que são as gimnospermas e as angiospermas também. Embriófitas são as que têm embrião. Isso todas elas têm, desde briófita até angiosperma. Todas têm embrião, tá? Traqueófitas ou vasculares são as que têm vasos condutores de seiva. Então, são dois tipos de seiva. Tem a seiva bruta, também chamada de inorgânica. Ela é formada de água e de sais minerais. O vaso que carrega a seiva bruta é o xilema, também chamado de lenho. Ele vai circular pelo centro do caule. Essa seiva, ela vai subir pelo centro do caule antes da fotossíntese. Então, ela vai ser levada até as folhas para que lá em cima, nas folhas, ocorra a fotossíntese, tá? A seiva elaborada ou orgânica, ela é formada de água e glicose, certo? Quem está carregando essa seiva é o vaso floema, também chamado de líber. Ele circula na lateral do caule, tá? Essa seiva, ela vai descer pela lateral após a fotossíntese. Por isso que ela tem glicose, que foi produzido lá na fotossíntese, tá? Então, olha, aqui tem a absorção de água e sais minerais pela raiz. Então, essa é a seiva bruta. Ela está indo pelo centro do caule até as folhas. Então, aqui vai fazer a fotossíntese e vai produzir a glicose. Então, vai descer pela lateral do caule a seiva elaborada ou orgânica, tá? Que está vindo lá das folhas. Tudo bem? Então, sempre assim, xilema,
que está levando aqui pelo centro, e floema, que está descendo pela lateral. Tudo bem? Classificação. A classificação atual é entre avascular e vascular. Então, plantas avasculares são as briófitas, tá? Somente as briófitas que não têm vasos condutores de seiva, certo? São os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá? Nessa aula eu estou só citando, e aí nas próximas aulas eu vou detalhando cada uma das classificações. Então, aqui tá um representante aí que é o musgo. As plantas vasculares são classificadas em vasculares sem sementes, que são as pteridófitas. Então, os representantes aqui são as avencas, as samambaias. Então, aqui, olha, a avenca, tá? E tem as vasculares com sementes. Então, são as gimnospermas, que são os pinheiros, as sequoias, tá? E as angiospermas, que são as plantas que têm flor e fruto, certo? Então, uma angiosperma. Então, aqui eu coloquei um cladograma para mostrar a ordem de evolução para vocês. Então, assim, a alga é o ancestral comum a todas essas plantas que são terrestres, tá? Antigamente, a alga fazia parte do reino plantae. Hoje, vocês sabem que ela faz parte do reino protista. Mas ela deu origem às primeiras plantas, tanto é que as briófitas até apresentam talos, que isso é característica de alga, né? Só que a alga, ela fica na água, e ela, por uma série de características que ela tem em comum com os protistas, ela foi mudada, né, ela foi tirada do reino plantae e foi colocada no reino protista. Mas tudo começou pela alga, né, em termos até de todas serem autótrofas. Aí surgiram os embriões, que são pluricelulares, e as primeiras plantas com 2 sexos. Então, surgiu aqui. Então, todas elas são assim, tem embriões e tem os 2 sexos. Aí surgiram as briófitas, que são os musgos. Eles não têm vasos condutores, e as células da geração mais duradoura são haploides. Aqui vocês vão ter oportunidade de estudar que todas elas têm gametófitos e esporófitos. Então, tem a fase de gametófito, que é a fase que produz gameta, e de esporófito, que é a fase que produz esporo. Então, o que está falando aqui? Que a geração mais duradoura, que vai durar mais tempo, é a geração haploide, ou seja, N, é na verdade o que você enxerga do musgo. Quando você olha para o musgo, ele em si, é essa fase que é o gametófito, é a fase que produz gameta, tá? E é a fase mais duradoura. Essa partezinha aqui, ó, é o esporófito. Ele morre logo, entendeu? Depois que ele libera o esporo, ele morre. Então, por que que tá citando isso aqui na briófita? Porque ela é a única diferente. É a única que a fase do gametófito é duradoura. As outras 3 é a fase do esporófito, que é duradoura, tá? Então, a briófita é diferente nesse sentido, tá? Depois da briófita, apareceram os vasos condutores de seiva. Então, de pteridófita para frente, todas têm vasos condutores de seiva. Por isso aqui, ó, plantas vasculares, traqueófitas, são essas 3, tá? Então, a pteridófita, o representante é a samambaia, né? Tem os ductos para condução de nutrientes e seiva, e ela tem caule, folhas. Aqui ela já tem raiz, caule e folha. Na briófita, ela tem rizoide, cauloide e filóide. Então, assim, são
estruturas que têm a mesma função de raiz caulifolhas, mas não desenvolveram para ser realmente uma raiz, um caule ou uma folha, justamente pela falta do sistema condutor de seiva. Então, ela tem as estruturas, faz a mesma função, mas não é considerado raiz caulifolhas. Raiz caulifolhas, a primeira vez surgiu aqui nas pteridófitas e continuou na gimnosperma e angiosperma, tá? Então, depois da pteridófita surgiram as sementes, que aí são as gimnospermas e as angiospermas. Então, as gimnospermas são as araucárias, os pinheiros de maneira geral. Plantas sem flor, aqui surgiu o pólen, tá? Consequentemente, o tubo polínico, que eu falei para vocês, e as sementes, tá? Aí depois apareceram os frutos e as flores, que aí são as mais evoluídas, que são as angiospermas. Então, um exemplo aqui das tulipas. Então, são plantas com flores, frutos e sementes, tá? Então, plantas com sementes, que são chamadas de espermatófitas, são somente as gimnospermas e as angiospermas. Tudo bem? Bom, pessoal, essa é a ordem de evolução e essas são as 4 classificações das plantas que nós vamos ver agora nas próximas aulas, cada uma delas com detalhes de características e de reprodução, tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula, onde nós vamos falar das briófitas. Tchau, tchau!